E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Herodes o Grande. Na história secular, ele tem sua biografia, ele tem a sua vida totalmente contada, como um grande homem da política. Mas não é essa visão que nós vamos falar de Herodes aqui. Herodes o Grande, ele tem toda uma profecia ditada passo a passo lá no Antigo Testamento sobre ele. Ele surge no Novo Testamento, mas a sua história, a sua descendência, a sua vida já estava descrita nas Escrituras. E hoje você vai entender por que ele ganha esse título de Rei dos Judeus. O que significa esse título Rei dos Judeus para os próprios judeus e para nós hoje também, porque Herodes ele vai apontar para um evento futuro. Então hoje nós vamos entender quem é esse homem profetizado pelo Senhor. Vamos então para o vídeo. Meus queridos amigos, vamos falar sobre Herodes, sim, mas vamos entender quem é Herodes, não como um homem da história, nem como um político. Para falar sobre Herodes, nós temos que voltar um pouquinho para falar um pouco do seu pai, porque é o pai de Herodes que começa tudo isso. O pai de Herodes, pelos seus feitos militares, ele vai galgar um espaço de cidadão romano. E isso vai alavancar a vida de Herodes. E o seu maior feito foi destruir uma dinastia chamada de Asmoneus. E seu maior feito foi vencer Matatias Antígona, o último rei da dinastia dos Amoneus em 37 mais ou menos antes de Cristo. E essa dinastia é respeitada pelos judeus. E nós estamos aí com um problema seríssimo com Herodes, por causa da sua família. Herodes, ele é descendente de Esaú, os povos edomitas, e ali no período grego, o nome dos edomitas formados por idomeus. E você que está gostando do nosso vídeo sobre Herodes, eu gostaria de pedir o seu like e o seu comentário para nos ajudar aqui no YouTube. Obrigada desde já. Todo judeu, então, ele sabe muito bem que Herodes é filho de Esaú, que se tornou edomita, depois edumeu, mas continua sendo filho de Esaú. E esse filho de Esaú, ele vai dominar sobre a Judéia. E ele vai receber, através dos seus conchavos e conhecimentos políticos, o título de rei dos judeus. De maneira alguma, os judeus vão aceitar um negócio desse. Vai estar sendo quebrada uma profecia. E essa profecia sobre Esaú, ela é dada lá na matriarca Rebeca, porque a Rebeca, o Senhor disse, há duas descendências no seu ventre e vão guerrear eternamente, mas o menor dominará sobre o maior. Então Deus deu o domínio a Jacó. Então para os judeus está tudo certo quando um dos seus irmãos estão governando, porque aí está na descendência do pai Jacó. Mas aí o que acontece aqui nesse tempo? Um filho de Esaú, o sangue de Esaú, vai tomar o trono de Davi. Ele vai, para os judeus, usurpar o trono de Davi e vai se tornar rei e governar aquele povo. Aquele povo não vai aceitar um negócio desse de jeito nenhum. E a história que é contada, começa a guerra, os combates.
Começou com os macabeus, que guerrearam muito com o pai de Herodes. Depois chega Herodes, continua a guerra, porque o Flávio Joséfo vai dizer que Herodes vai governar com muita dificuldade, porque os judeus vão estar todo o tempo relutando contra ele. O que ele faz, Herodes? Ele, para amenizar, porque ele sabe que ele não é da descendência, ele sabe que está no trono, ele sabe que os judeus nunca vão aceitar, ele destrói toda ele manda destruir que governava, que tinha prestígio sobre os judeus, que tinha por direito o governo sobre o trono de Israel. E para amenizar a situação, ele vai tentar casar-se com Mariana, que é uma descendente legítima dos judeus, que tinha direito ao governo sobre o trono. Então ele casa com essa mulher para tentar calar a boca do povo. Mas também não vai adiantar e também não vai dar certo. Ela vai ser obrigada a se casar com ele, mas o povo continua vendo no trono de Davi um edomita, um descendente de Esaú, contrariando toda a profecia bíblica. E isso tudo começou quando os edomitas eles foram obrigados a aceitar o judaísmo e foram misturados todos ali na província da Judéia. Mas os judeus, eles não vão deixar sua descendência se misturarem. Eles continuam marcando a descendência para que nasça o Cristo. Você vê como o inimigo trabalha, como Satanás trabalha para destruir a descendência. Quando está se aproximando o nascimento de Jesus, eles vão misturar os edomitas na Judéia e vão fazer com que eles aceitem o judaísmo. Mas os descendentes de Jacó, eles não se misturam. O próprio Deus ele vai dizer algo lá em Malaquias 1:2 assim: mesmo assim eu amava Jacó e odiava Esaú, e destruí suas montanhas e sua herança para os dragões do deserto. Então, irmão, você vê que o próprio Deus ele separa as duas nações. Porque Esaú, você tem que entender o que Esaú fez. Esaú foi lá, casou com mulheres cananeias, ele misturou toda a descendência dele, então ele perde o direito ao trono também por causa disso. A nação de Esaú se misturou até com os cananeus. Já Jacó foi diferente, ele voltou à família dele e casou-se com uma da parentela dele, como era a ordem do Senhor. E aqui nós estamos vendo como é sério a descendência de um povo, como é sério para Deus essa descendência. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Esaú sentado no trono de Davi. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Porque o que foi dito para Judá? O cetro não se apartará de ti. Mas nesse exato momento, quando Herodes recebe aquele título, Herodes, rei dos judeus, ele quebra toda uma profecia. Então os judeus, eles vão guerrear, foi muito sangue derramado, muitas mortes, porque eles não vão aceitar o governo de Esaú sobre eles, porque eles têm que ser governados pelo governo de Jacó, porque Jacó foi dada a bênção, que Jacó quer dominar sobre Esaú. E aqui nesse momento da história nós temos o quê? Um edomita. E quando Esaú ocupa o trono que era de Davi, o cetro se aparta de Judá. E aí, irmãos, quando o cetro é tirado de Judá, vem Siló. Vem o próprio Jesus para resgatar esse cetro de novo para os judeus. Aí, justamente no período de Herodes, nasce Jesus, para cumprir uma profecia. O trono foi tirado, o cetro foi tirado, mas eu estou aqui. Vou tomar todo o domínio. Olha que coisa linda e forte essa palavra. E aí, no governo de Herodes,
nasce o Rei dos Reis. Ele vai tentar de todas as formas matar os menores de 2 anos para baixo, para que o seu trono não seja tirado, mas não vai conseguir, porque o próprio Deus vai trabalhar em todas as áreas e vai manter a vida do rei do trono de Israel. Então, queridos irmãos, a história de Herodes é feia, mas quando nós associamos aqui na palavra de Deus, isso nos traz muita edificação, porque nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. E esse Herodes, ele é um exemplo de anticristo. Herodes, ele vai profanar o templo. Herodes vai perseguir a linhagem real para ficar no trono. Ele vai destruir muitos judeus para ficar no trono, para que ele possa governar. Ele está apontando para o anticristo, porque quando, irmãos, o trono, e preste atenção no que eu estou falando, quando mais uma vez o trono de Davi estiver com alguém, mais uma vez, que não é da tribo de Judá, você pode saber, estará pela última vez. Porque quando aquele trono for ocupado, virá Siló pela última vez para dizer: esse trono tem dono. Ele é da raiz de Davi. Esse trono é o trono da raiz de Davi e ele pertence a mim. Então nós governaremos para sempre com o verdadeiro dono. Então eu quero te falar que Herodes muitos vão sair, muitos saem do canal quando eu falo isso, mas o Herodes, o descendente de Esaú, um edomita, ele usurpou o trono de Davi. Ele é um exemplo de anticristo, ele é uma figura do anticristo. E eu quero falar para vocês, irmãos, por mais que haja uma biografia sobre Herodes, que conte a história dele, a Bíblia já falava há muito tempo desse Herodes, ele só veio cumprir um papel. Quando ele se assentou naquele trono, ele fez a profecia se cumprir. O trono se afastou da mão de Judá, o trono se afastou da raiz de Davi, e nessa hora vem Siló, nessa hora vem o nosso Jesus e põe ordem na casa. Então ele sempre vai colocar ordem na casa, ele nunca vai deixar que tudo se perca. Então nós estamos há pouco tempo do fim e não tenha medo, porque ele vai colocar ordem na casa. Ele sempre põe ordem na casa. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.